Olá, gente boa! Nós vamos aprender agora a diferenciar as séries orgânicas. Dentro da química orgânica existem 3 séries orgânicas. Você tem a série homóloga, tem a série isóloga e tem a série heteróloga. Na realidade, o que é série, né? O que significa série? Série é um conjunto de substâncias químicas com algumas particularidades. Tem que ter algo que seja comum para todas as substâncias, né? Tem que ser alguma coisa que marque aquele conjunto, tem uma particularidade. Então, a primeira série, que é a série homóloga. Então, como é que a gente sabe que um determinado conjunto de substâncias faz parte de uma série homóloga? Olha, aqui, por exemplo, eu tenho C2H6, C3H8, C4H10. Se a gente observar, C2H6 é um alcano, C3H8 é um alcano, C4H10 é um alcano. Então, nós temos aí a mesma subfunção. Todos são o que? Hidrocarbonetos, mas da mesma subfunção, são alcanos. Você tem o etano, o propano e o butano. Aí por que essas 3 substâncias a gente pode afirmar que elas fazem parte de um conjunto que a gente chama de série homóloga? Olha, série homóloga é um conjunto de substâncias, né, que são diferentes entre si de um carbono e 2 hidrogênios. Então veja bem, tem que ser um carbono e 2 hidrogênios apenas. Essa é a única diferença entre as substâncias. Não pode ter diferença nenhuma. Elas têm que ser igual em tudo, só ser diferente de um carbono e 2 hidrogênios. Então vamos observar. Aqui eu tenho um C2, está observando? Ó, passou para C3. Então, se eu pegar essa substância e essa, elas têm de diferente um carbono. Então, aqui existe um carbono de diferença. Aqui tem 3, lá tem 2, então é diferente de um carbono. Aqui a gente tem quantos hidrogênios? 6, aqui você tem 8. Então, há uma diferença de 2 hidrogênios. Então, se eu comparar os dois compostos, existe uma diferença de um carbono e 2 hidrogênios. Aí essa diferença ela tem que permanecer em todos os comparativos dentro daquela série. Se eu pegar C3 e comparar C3H8 e comparar com C4H10, se aqui é C3 e aqui é C4, então tem um carbono também de diferença, né? O C4H10 tem um carbono a mais. Então vai ter um carbono. Quantos hidrogênios tem aqui? 8. Aqui tem quantos? 10. Então vai ter 2 hidrogênios. Então isso é uma série homóloga. É quando você pega uma sequência de substâncias que a diferença entre elas é de um carbono e 2 hidrogênios. O que acontece? Toda substância química que faz parte de uma série homóloga, certo? Ela apresenta propriedade, ou as substâncias que faz parte do conjunto, elas apresentam propriedades químicas semelhantes, porque se trata da mesma função. Só que fisicamente as propriedades vão variando, porque quando a gente for, a próxima aula, ela é referente a propriedades dos compostos orgânicos. Aí nós vamos observar que quando a massa varia, né, quando há uma variação de massa considerável de uma substância para outra, as propriedades físicas vão mudando. Por exemplo, um carbono tem massa molar 12. Hidrogênio tem massa molar 1. Se você multiplicar por 2, vai dar 2. Então, 2 com 12 dá 14. Então, entre a massa desse composto e a massa desse, há uma diferença de 14 unidades, é considerável. A mesma coisa entre esse e esse, dá 14 unidades de diferença. Então, isso vai, vamos dizer assim, pesar nas propriedades físicas. Então, vamos fechar a primeira parte. Então, série homóloga é um conjunto de substâncias de propriedades químicas semelhantes
e propriedades físicas que variam com a massa, né? E essas substâncias que fazem parte da série homóloga, elas são diferentes apenas de CH2. Vamos para a segunda série, que é a série isóloga. Vamos analisar aqui essas substâncias químicas. Olha, aqui nós sabemos que são hidrocarbonetos, mas são de subfunções diferentes. Porque se você abrir essa estrutura, isso aqui é um alcino. Se você abrir essa estrutura, isso aqui é um alceno, aqui é um alcano. Mas por que essas três substâncias, elas formam uma série isóloga? Por que isso? O que é uma série isóloga? Então, uma série isóloga é um conjunto de substâncias, tá bem? Que a única diferença entre elas é de 2 hidrogênios. Única. Veja que aqui tem 3 carbonos, continua 3, não mudou o carbono. O hidrogênio mudou, aqui tem 4, aqui passou para 6. Então, a diferença de quanto aqui? H2. Se você observar, aqui você tem 3 carbonos, aqui continua 3, não mudou. Mas o hidrogênio passou de 6 para 8, tá vendo, gente boa? Então, houve uma mudança de quantos hidrogênios? 2. Bem, as substâncias químicas que fazem parte de uma série isóloga, elas apresentam estruturas diferentes. Aí elas são quimicamente diferentes. Fisicamente elas são semelhantes, por quê? Porque há pouco o professor falou que a massa ela é determinante nas propriedades físicas. Só que a diferença de massa de um composto para outro, quando a diferença entre eles é de H2, a diferença de massa é pequena. Hidrogênio pesa 1, vezes 2 dá 2. Então, entre esse composto e esse, entre essas duas massas, há uma diferença apenas de 2 unidades. É considerado um valor pequeno. Então, como a diferença de massa entre os compostos que fazem parte de uma série isóloga é pequena, a gente diz que os componentes de uma série isóloga têm propriedades físicas semelhantes e químicas o que? Diferentes. Então, fechando aqui essa parte, série isóloga é um conjunto de substâncias de propriedades químicas diferentes e propriedades físicas semelhantes, onde essas substâncias são diferentes entre si de H2. Vamos para a última série, para a série heteróloga, Então, verifique que esse primeiro composto é um aldeído. Verifique que o segundo é um ácido carboxílico, o terceiro é uma amida. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho 3 funções diferentes. Mas o que é que tem em comum entre elas? Qual é a única coisa comum? Verifique que a quantidade de oxigênio está diferente, que a quantidade de nitrogênio tem na última substância, mas não tem nas primeiras, então tem muita diferença entre elas. Mas por que elas fazem parte de uma série chamada de heteróloga? É porque série heteróloga é um conjunto de substâncias de funções químicas diferentes com a mesma quantidade de carbono. Então, para fazer parte de uma série heteróloga, a visualização é só no carbono. É necessário que a quantidade de carbono seja a mesma. Os outros elementos não são levados em consideração. Então, como se trata de funções diferentes, então as propriedades físicas são diferentes, as propriedades químicas são diferentes. Então, vamos fechar aqui na série heteróloga. Então, série heteróloga é um conjunto de substâncias de funções químicas diferentes com a mesma quantidade de carbonos. Essas substâncias são fisicamente diferentes e quimicamente diferentes. Eu espero que você tenha entendido, né? Nós vamos aplicar isso nas questões e, na sequência, com o andamento das aulas, né? A gente vai aplicando isso em outras aulas que virão na ordem da matéria. Então, até a próxima aula. Um abraço.